Você quer transformar a sua vida, transformar mesmo, sem gastar horas por dia nisso? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta até um pouco maldosa, né? Porque é muito difícil uma pessoa responder não. Como é que você pode fazer isso? Investindo poucos minutos por dia. Verdadeiramente, poucos minutos, mas com constância. Com o hábito da leitura. Eu costumo dizer que quando você quer mudar de vida, tem poucas coisas que são tão efetivas, feitas pouco tempo por dia, se é que você me entende. Assim, quando eu comecei a leitura, eu comecei com um hábito que ele me engajava, ele me dava vontade cada vez de ler mais, de aprender mais, mas eu confesso que eu não tinha muita constância. Qual foi a principal questão que eu percebi que a constância não estava sendo interessante? Porque eu lia livros que eram muito legais, por exemplo, O Hobbit foi um livro que eu li, eu gostei bastante, é um livro muito legal. Não estou dizendo que livros ficcionais assim não sejam tão interessantes, mas era um livro que mesmo eu lendo, mesmo eu gostando, mesmo a história sendo interessante para mim, aquilo não me causava uma vontade de ler mais para aprender, se é que você me entende. Hoje a gente tem muitas fontes de conhecimento. Você pode aprender vendo um filme, você pode aprender vendo uma série, você pode aprender lendo um livro, mas quando eu pegava um livro desse, principalmente quando eu era mais criança, e eu estava lendo, eu pensava, era melhor eu estar assistindo um filme. Sinceramente, era isso que eu pensava. Eu tô aqui imaginando várias cenas, mas no filme eu vou estar vendo essas cenas. É melhor eu estar vendo uma série. Uma série vai me dizer histórias muito divertidas, até mais, talvez, do que esse livro aqui que eu tô gostando bastante. Mas quando que isso mudou? Isso mudou quando eu percebi que a leitura, ela tinha um propósito na minha vida e era o propósito de crescimento. Confesso que não faz muito tempo que eu comecei a ter o hábito da leitura realmente constante na minha vida, assim, diariamente que eu falo, e isso mudou principalmente quando eu comecei a ler a Bíblia. A Bíblia para mim é o melhor livro de todos, você gosta ou não, não sei qual a sua religião, mas eu tô aqui para contar a minha experiência e realmente o que mudou minha vida. E o livro que mudou minha vida foi esse daqui. Por meio da Bíblia eu consegui entender muita coisa e não só entender coisas sobre o cristianismo, mas entender coisas sobre quem eu sou, a minha essência e como eu posso crescer a cada dia. Na leitura desse livro eu percebi que a leitura tinha um propósito. Tudo bem, eu estava lendo para aprender, eu estava lendo para buscar sabedoria, eu estava lendo para compreender quem eu sou, compreender como eu posso melhorar, compreender diversas coisas sobre o meu íntimo que até o momento eu não tinha lido em nenhum livro ficcional, apesar de eu gostar muito desses carinhas. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, eu criei o hábito da leitura para outros livros. Então eu comecei a ler livros que eu realmente acreditava que iriam mudar a minha vida, vamos dizer assim, de uma forma mais radical falando. E eu lembro que um dos primeiros livros que eu li, que eu não estava conseguindo me desprender muito do ficcional, eu não estava conseguindo me desprender muito das histórias, porque eu estava acostumado com livros de ficções, eu amo livro de ficção científica, então assim, eu não estava conseguindo me desprender. E eu li O Senhor das Moscas, que é um livro que ele tinha uma mensagem muito, ele tem uma mensagem muito profunda, mas essa mensagem é contada através de uma história. E eu pensei, caramba, realmente essa foi uma transição muito legal. Eu saí de um livro que estava contando uma história, mas sem um propósito de mudança muito claro na minha vida, e comecei a ler um livro que realmente poderia mudar a minha vida. Não foi o caso, esse livro, mas foi um livro muito legal que eu li. E depois eu comecei a buscar outros livros. Eu lembro que eu procurei esse livro, Foco. Confesso que, assim, não foi muito interessante a leitura para mim. Comecei a buscar. E eu vou, inclusive, indicar 3 livros para vocês. Os livros que mudaram minha vida. Primeiro, a Bíblia, com certeza. Se fosse para escolher um único livro, seria esse. E é o livro que eu leio todos os dias, sem falta, e quero ler pro resto da minha vida. Quando eu terminar, eu vou reiniciar e acho que toda vida que você lê, você pega uma coisa diferente.
Depois foi um livro muito bom, cara. Esse livro ele mudou minha percepção sobre atingir objetivos, que é o Nada Pode Me Ferir. Eu acho que esse é o nome em português. Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. E, poxa, esse livro, quando eu li, eu falei, caramba, eu quero ler mais livros bons. Assim, eu quero ler mais livros que possam mudar realmente a minha percepção do que é a leitura, porque eu tô com a percepção errada, não é possível. E depois eu comecei um livro de finanças, inclusive estou lendo agora. Ele não está aqui porque ele está no meu Kindle, no meu leitor digital. Eu gosto muito de ler no Kindle, então ele me auxilia no dia a dia. Eu não preciso estar andando com isso daqui na bolsa, eu ando com um aparelhozinho pequeno. Peraí, um segundo, eu vou pegar para mostrar para vocês. Tá aqui, voltei com o meu Kindle, tava escondido, então eu levo isso daqui na bolsa. Esse é um leitor digital, não é fazendo propaganda do Kindle, já falei dele em outros vídeos. E com esse carinha eu tenho vários livros aqui dentro, inclusive a Bíblia aqui também, e diversos outros livros, esses que eu citei, do David Goggins. E o que eu tô lendo agora é O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro de finanças muito bacana, muito legal, tá mudando minha percepção do que é esse mundo dos investimentos, o que é guardar dinheiro, o que é realmente investir e ter uma seguridade no futuro, fazer o dinheiro trabalhar por você. Então, olha de onde é que a gente foi. A gente saiu de livros ficcionais que eram divertidos, eram legais, e eu confesso que isso daqui é muito melhor do que um filme e uma série se você quiser aprimorar a sua capacidade de pensar, a sua velocidade de raciocínio, a sua capacidade de ficar focado em uma ação que hoje é muito difícil, né? Os vídeos curtos, tá todo mundo todo o tempo rolando e não consegue ficar sequer 10 segundos preso no vídeo. Isso daqui você passa horas aprendendo, 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 não somente o que o livro está lhe ensinando, mas a ter paciência, a ter resiliência. E quando você chega ao final, é uma sensação muito boa de, caramba, eu consegui terminar um livro, eu quero ir para o próximo. Aí a gente saiu desse, foi para esse livro, que era um livro de história ficcional, mas ao mesmo tempo ensinava muito. Procurou livros que talvez não foram muito interessantes, assim, não prendeu muito a atenção, sabe? E depois para livros muito bons, que é o que eu estou recomendando para vocês. O que é que a gente pode tirar para finalizar esse vídeo de forma interessante? Que a leitura, nem sempre quando você inicia uma leitura, ela vai ser a leitura que vai mudar a sua vida. Eu falei esses 3 livros que realmente mexeram muito comigo, me impactaram muito. Mas, assim, você tem que persistir. Como tudo na vida, a persistência ela é extremamente importante. Então leia, foque em a cada dia você lê um pouco, uma pílulazinha. Eu, quando comecei, eu acho que eu comecei colocando um tempo. Acho que foi 5 minutos, depois foi para 10, depois foi para 15. Hoje eu estou em 30 minutos de leitura, é o ideal para mim. Quando eu estou na esteira na academia, eu leio. Então eu gosto de fazer 30 minutos hoje de esteira. E se eu não fizer os 30 minutos, fizer só 15, quando eu chego em casa eu termino os outros 15. Porque tem livros que eles têm uma leitura mais rápida, outros têm uma leitura mais lenta. E se você colocar número de páginas, por exemplo, eu vou ler 10 páginas por dia. Poxa, 10 páginas de um livro ficcional é diferente de 10 páginas da Bíblia, que às vezes, poxa, livro de Provérbios, eu vi até o Thiago Nigro comentando sobre isso, que eu acho que no primeiro capítulo de Provérbios, que deve ter 2 páginas, ele passou 3 dias para conseguir sair desse capítulo. Então, ele lia o versículo, ia pesquisar, anotava, fazia tudo que ele estava pensando, poxa, isso aqui realmente eu acho que vai mudar a minha percepção, então eu tenho que passar um tempinho a mais. Então coloque meta de tempo, não meta de páginas. Essa é a dica que eu dou. Quando eu leio a Bíblia, não sei se vocês conseguem ver, eu gosto de anotar. Então eu venho com a caneta, venho anotando, e se fosse por número de páginas não ia fazer sentido, porque outros livros eu leio muito mais rapidamente. Então procure o livro que lhe agrada, procure um livro que realmente mude sua vida e você vai ver que quando sua vida for transformada, você não vai querer mais parar de ler. Para finalizar, eu quero só dizer um versículo bíblico que eu acho muito bonito, ele está em Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz: Não afaste da sua boca o livro da lei, medite nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então serás próspero e bem-sucedido.
Não sei se essa é a sua intenção, ser próspero e bem-sucedido, mas essa é uma das coisas que a leitura da Bíblia, e não somente da Bíblia, mas também de outros livros, pode fazer na sua vida. Então, procure ler, procure sabedoria e procure coisas que afastem você desse mundo que parece que a cada dia que passa ele quer que você perca o seu tempo com coisas fúteis. Leitura não é fútil, a palavra de Deus muito menos. Então, anote esses livros, eu acho que você vai gostar. Até o próximo vídeo.